Super Amigas, eu sou a Pan. E eu sou a Li. E hoje nós vamos fazer o saldo de leituras do mês de março. Ou seja, os livros que a gente leu aí durante esse mês, né não? Sim. Eu tô agora com um esquema muito bacana de organização de leitura, então eu consegui ler bastante. Na verdade, desde janeiro eu tô tentando manter o ritmo aí de 10 leituras durante o mês, então por isso que eu li consideravelmente um pouquinho mais. Eu li bem menos porque a minha vida é muito triste. Vem conferir! Gente, eu tento fazer um esquema pra ler mais, mas eu nunca consigo, porque eu tenho um horário bem curtinho pra ler, eu trabalho pra caramba. Quero férias, chefe, por favor. Eu também não leio muito rápido e acabo demorando muito mais. A minha meta era ler pelo menos 5 livros, mas eu acabei completando só 2, lendo um conto e comecei outros 2 livros, né? Então foi aí bem vergonhoso. Mas as leituras foram boas, estão boas até agora. E eu espero terminar agora no comecinho do mês de abril. Então deixa eu falar pra vocês agora o que foi que eu li. A gente vai falar rapidamente sobre cada um desses livros, né? Pra não ficar também um vídeo enorme pra vocês. E alguns desses eu já resenhei, vou colocar o link pra vocês aqui embaixo. E a minha intenção em março era ler os 4 livros da série As 4 Estações do Amor, da Lisa Kleypas, não sei como é que pronuncia o sobrenome dela. E o primeiro livro dessa série é O Segredos de uma Noite de Verão, que eu consegui concluir. Eu gostei pra caramba dessa série. Ela conta a história de 4 meninas que procuram o marido na sociedade, né? Como é um romance de época, geralmente tem essa mesma temática. Elas nunca são tiradas pra dançar, nunca conseguem encontrar o marido, porque cada uma tem um probleminha, né? Que é destacado ao longo de cada livro. E no primeiro a gente conhece a Annabelle. A Annabelle é uma moça muito bonita que precisa arrumar um marido pra tirar a família dela da falência. Só que, como a família dela é pobre, nenhum cara tira ela pra dançar, né? Então ela vive sentada aí nos bancos das festas, levando chá de cadeira. Mas tem um rapaz em específico, que é o Simon Hunt, que parece estar em todo lugar ao redor dela, mas ela não suporta ele, então ela vive rechaçando, né, as oportunidades de dançar com o Simon, e ele sempre tá atrás dela, e aí a gente acompanha aqui, né, o que acontece com esse casal que aparentemente se odeia, mas depois tudo fica muito fofinho. No segundo livro, a gente conhece uma das amigas da Annabelle, que é a Lilian. A Lilian é uma americana, né, que tá em Londres também pra arrumar um marido, porque ela já tem uma certa idade, né, ela já tá considerada solteirona. Ela conhece um amigo do Simon Hunt, sim, que é o mocinho do primeiro livro, que é o Lord Westcliff, que se chama Marcos. E ela e o Marcos não se suportam, né? Se o primeiro casalzinho se odeia no princípio, mas o Simon geralmente mostra que tem uma quedinha pela Annabelle, a Lilian e o Marcos realmente se detestam, eles se alfinetam o primeiro livro todinho. Aqui, novamente, porque a Lilian é uma mulher com um gênio muito forte, né? Ela não gosta de ser contrariada, ela não gosta de ninguém dando ordens pra ela. Então ela vai de frente com todo mundo e ela tem um modus muito rude pra sociedade londrina, né? Porque ela veio lá dos Estados Unidos e lá todo mundo era mais liberal já nessa época. E lá em Londres não, né? Tinha uma certa etiqueta a ser seguida. Acontecem algumas coisas, né? Que a Lilian acaba adquirindo um perfume que tem um ingrediente lá secreto que é afrodisíaco. E esse perfume parece lançar algum feitiço no Marcos. E ela pensa que ela tá encantando ele por causa do perfume. Então eles passam por umas situações muito engraçadas. O livro é bem gostosinho, mas eu demorei um pouco mais pra terminar ele, porque o final acaba ficando meio arrastado. E apesar de eu achar essa relação gato e rato muito divertida, é geralmente o tema que eu mais gosto de ler em livros de época, acabou ficando um pouco cansativo, porque já tava ficando a mesma fórmula o tempo todo, tipo, se vê briga, entendeu? Então demorou um pouquinho pra eu ultrapassar, né, esse preconceito com o livro, mas até que eu gostei. No final das contas ficou um livro bem legal, e o final foi muito impressionante pra mim, porque deu gancho pro terceiro livro, que infelizmente eu não consegui terminar de ler, que é o Pecados no Inverno. Eu li 50% dele já, acho que agora no comecinho de abril já termino. E ele conta a história da terceira amiga, que é a Evangeline Jenner. E a Evangeline é uma moça muito bonita, mas ela acaba se escondendo por trás de uma fachada de timidez. E essa timidez dela é tão intensa que ela acaba sendo considerada gaga, né? Porque ela gagueja o tempo todo, ela não consegue conversar com ninguém. Então os homens geralmente passam longe dela por acharem que ela tem um jeito muito fechado, né? Que ela é muito recatada. Muito bela, recatada e do lado. E ela acaba ficando o tempo todo
todo também levando chá de cadeira aí nos bailes. Falar mais do que isso é um mega spoiler, porque o mocinho desse livro é o vilão do segundo livro, né? Então é esperar pra ver o que vai acontecer, pra ver se eu vou gostar. A minha terceira leitura foi um livrinho que eu adquiri agora, a gente inclusive mostrou no Book Haul, que é O Universos Afins, da Rainbow Rowell. Eu nunca li nada dessa autora, apesar de eu ter Ana Park na estante há um certo tempo, mas nunca me deu curiosidade de pegar. Agora eu vou fazer isso, né, porque a estrutura dela me encantou. O Universos Afins é um conto bem pequenininho que conta a história da Helena, né? A Helena é uma menina de 18 anos que é apaixonada por Star Wars. Na verdade, ela só conhece a trilogia clássica, que é o 4º, 5º e o 6º episódio, mas ela é completamente fissurada por tudo que envolve esse universo. Em 2015, né, eu vi a estreia do Despertar da Força, que foi o 7º filme da franquia, e ela queria viver aquela experiência intensa, né, do lançamento do primeiro filme, que era aguardar na fila, acampar, conhecer gente, fazer cosplay, enfim. Ela queria muito viver aquilo e ela vai pro cinema com 4 dias antes da estreia pra assistir, né, o Despertar da Força com toda essa experiência, né, vibrante, né, do passado. Só que acontece, a gente tá num período em que, né, ingresso online, você pode escolher o seu lugar lá no cinema. E ela fica totalmente decepcionada quando ela chega lá e vê que só tem ela e mais 2 pessoas na fila, que é o Gabe e o Troy. Então a gente tem essa fila de 3 pessoas pra assistir o Despertar da Força e ela acaba trocando muitas ideias com eles. O livro é muito divertido pra quem ama a saga, né? Eu acho que vocês sabem que eu gosto muito de Star Wars, então foi uma experiência muito gostosa desse livro. Eu me vi lá no lugar dela, me vi com a ansiedade da estreia. Tem um diálogo que é um pouco mais assim pra quem é fã, porque tem umas piadinhas com referências, mas tem notas de rodapé pra quem não conhece, ou então pra quem se perde aí na piada, tem algumas notinhas explicando por que aquilo foi engraçado. E, enfim, eu recomendo muito pra quem é fã mesmo. Eu dei 4,5, eu queria muito mais, né, dele, mas infelizmente é só um continho. Ele é fofinho. E a minha quinta e última leitura foi um e-book que eu infelizmente também não terminei, mas eu tô em 50%, né? Eu acho que eu termino agora no comecinho do mês também, que é o Luz e Sombra. Ele é um romance histórico de uma autora franco-brasileira, que é a Ana Merge, acho que é assim que pronuncia o sobrenome dela. Esse livro conta a história do Virgílio, né, que é um cara muito bonito, muito poderoso, muito rico, muito bem-sucedido, que ele é apaixonado por coisas do passado. Ele geralmente tem sonhos frequentes com uma mulher que tem belíssimos olhos azuis, todo um clima do século XVIII, e ele frequentemente tem essas sensações de nostalgia com o passado, e isso faz com que ele adquira um hobby, que é reformar fazendas antigas, e ele começa a reformar uma fazenda de café, e ele simplesmente se depara com um quadro nessa fazenda, que é a mulher dos sonhos dele, né, com os enigmáticos olhos azuis, que ele tanto é apaixonado, mas não sabe quem é, não sabe o que tem a ver com a vida dele. E ele encontra também uma carta, e a partir dessa carta ele começa a reviver o passado, começa a reviver coisas que aconteceram com pessoas e que de alguma forma tem uma ligação com ele, né? E falar mais do que isso é dar spoiler do livro. Mas como eu amo romance de época, eu tô total nessa vibe esse mês. Eu tô gostando pra caramba dele, eu espero terminar pra saber o que é que de fato tem a ver a história do passado com o presente do Virgílio. É isso! Essas foram as minhas 5 leituras, na verdade 3 leituras e 2 incompletas. Eu espero que agora no próximo mês eu leia bem mais. Eu pretendo ler pelo menos os 5 que eu me propus a ler. E é isso! Então, gente, eu tô tendo um bom desempenho desde janeiro com as minhas leituras. Eu tô tentando organizar os horários durante o dia pra ler. Eu tô conseguindo ler 10 livros no mês. Vou falar bem rapidinho de cada uma delas pra esse vídeo não ficar enorme. O primeiro livro que eu li foi O Aprendiz, do Tarama Taru, que faz parte da série Conjurador. Esse aqui é o livro 1. Esse livro aqui é pra quem gosta de Senhor dos Anéis, Harry Potter e Pokémon. Sim, tudo esses 3 aí. Porque nesse mundo aqui existem orcs, existem elfos, existem magos e anões também. Então esse livro vai contar a história do jovem Fletcher, que ele é órfão, foi deixado em frente ali à comunidade dele desde bebê, alguém pegou ele pra criar. Ele é um plebeu, só que ele descobre que ele tem o dom de conjurar monstros, demônios. Então ele acaba conjurando uma salamandra, que é essa aqui, tá vendo? Tem na foto. Então ela é uma espécie de cobra, então por isso que lembra muito Pokémon, porque cada conjurador que conjura o seu demônio, o demônio fica andando com ele o tempo todo criando Pokémon. E depois de sofrer muito bullying ali na sociedade dele, ele consegue sair de lá e consegue
consegue uma vaga ali na escola de magia Vulcan, se não me engano é esse o nome. Então ali ele vai conhecer vários amigos, vai conhecer elfos, vai conhecer anões, e ele vai ter um outro propósito na vida dele que tem a ver com as guerras dos orcs, porque a sociedade está sendo atacada por orcs. Então eu gostei muito do livro, lembra muito Harry Potter, aquele lance de amizade e tudo mais, foi muito legal. Não tem romance, eu acredito que talvez vai ter romance nos outros livros. Eu já comprei o segundo, como vocês viram no vídeo de book haul, então eu pretendo ler ele em breve. A minha nota foi 4. E o segundo livro que eu li foi Geografia de Nós Dois, da Jennifer Smith. Pra você ter ideia do quanto eu gostei dele, eu já troquei ele no Scoop. Esse livro vai contar a história da Lucy e do Owen, que são dois jovens que acabam se conhecendo no prédio dela. Ele acabou de se mudar pra lá, junto com o pai dele, que é o zelador, e eles ficam presos no elevador. Lá eles se conhecem, ela é uma patricinha e ele é de origem humilde, né? Então eles acabam ali tendo um lancezinho, só que ela acaba descobrindo que ela vai ter que viajar, e ele também vai ter que viajar, ou seja, o lancezinho que eles tiveram no elevador vai ter que acabar ou não. E aí que eles trocam o endereço deles pra onde cada um vai, e eles ficam se mandando cartas. E ele me enganou, assim como o mesmo livro dessa escritora, que é A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista, que você pode assistir no vídeo que tá linkado aqui em cima. Porque eu pensava que ia ter romance, né, Geografia de Nós Dois, só que tá mais pra mais geografias e menos nós dois, porque não tem muito romance, é mais onde eles estavam, o país em que eles conheceram e blá 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 blá. Teve mais isso do que eles juntos, enfim. Não gostei muito dele, já troquei no Scooby, minha nota pra ele foi 3. E o terceiro livro que eu li foi A Garota do Calendário Mês de Julho. Eu tenho lido essa série, apesar de eu não achar ela magnífica, nem muito boa, nem muito bem escrita, mas acontece que às vezes você precisa de uma leiturinha mais leve. Não vou falar sobre o que se trata aqui, né, A Garota do Calendário, porque todo mundo sabe. Então no mês de julho ela vai ser acompanhante de um cantor de hip hop. Eu achei o livro um pouquinho mais legal que o anterior, porque um personagem ali do primeiro livro vai aparecer nesse, e eu achei super fofinho. Então a leitura foi bem mais agradável pra mim. A nota pra esse livro foi 3. E o quarto livro que eu li foi A Rainha de Turlin. E eu não vou falar muito dele aqui, porque sim, vai ter resenha só dele aqui no canal, feito por mim e pela Keila. Então eu só posso lhe dizer que esse livro é sobre uma rainha e ela é de Turlin, isso mesmo. E eu só vou dizer que eu amei muito esse livro, mas você só vai saber da nota dele no nosso vídeo de resenha. E o quinto livro que eu li foi O Vilarejo, do Rafael Montes. E, gente, que livro incrível. Eu já tinha lido Dias Perfeitos, do Rafael Montes, foi o primeiro livro que eu li dele. Eu gostei muito, fora que a edição dele é maravilhosa. Tem páginas pretas nele e ilustrações bem bizarras, tá, gente? Eu não vou mostrar as outras porque é spoiler do livro, tá? Mas esse livro aqui vai falar sobre 7 pecados capitais em um vilarejo, onde esses pecados vão influenciar certas pessoas aqui nesse vilarejo, então coisas bem bizarras vão começar a acontecer. São contos, tá, gente? O livro é por contos, cada pecado é um conto, mas eles vão se interligar no final de um jeito muito bom. E eu vou ressaltar aqui, claro, o prefácio desse livro, que é muito bacana, ele teve uma sacada excelente. Eu não vou falar não, leia, gente, é muito bom, sério. Eu dei nota 4,5 pro livro. Não posso deixar de falar, gente, que esse livro, ele é um pouco terror sim, e apesar de eu fugir desse gênero, eu curti muito, apesar de ter tido um pesadelozinho depois que eu li ele, tá? Então se você não curte muito terror, cuidado quando for ler ele. E o sexto livro foi Maré Congelada, da série A Queda dos Reinos. Esse aqui é o 4º volume e o último que saiu até então, mas vai sair o próximo, que é o 5º livro. Eu não sou tão fã, meu Deus, dessa série assim como o Trono de Vidro, mas eu gostei o suficiente para querer continuar lendo. Os personagens aqui mantêm os ritmos deles, você começa a gostar mais dele porque eles ficam mais corajosos e é acrescentada uma carga maior neles, e eu gostei muito do jeito e da forma com que eles vão encarar tudo isso. E a minha nota para esse livro foi 4, tá, gente? Eu recomendo bastante. A Bela e a Fera foi o 7º livro que eu li no mês, e eu comecei a ler o livro porque tava vindo o filme, eu queria ler o livro antes de ver o filme. Acabou que eu consegui ver somente a versão clássica e não a original, não deu tempo. Só que aí depois eu continuei a leitura, é claro. E, gente, que versão original é essa? Meu Deus! Oh my god, que final é esse? Quando eu terminei de ler, eu falei, não acredito que isso aconteceu, sabe? É completamente fora, você nem imagina, não tem nem como eu te explicar como é esse final. Eu fiquei traumatizada com esse final, então acabou que mudou um pouco a minha nota pra ele, tá, gente? O conto original é muito bacana, tem só algumas diferenças em comparação à adaptação da Disney. A edição é linda da Zahra, então claro que eu indico, vá ler esse final louco, sem noção da história. E a minha nota pra ele foi 3,5. E o 8º livro foi Entre o Amor e a Vingança, da Sarah McCrean. Como é que ele fala? Da Sarah McCrean. Esse aqui é o primeiro volume da série O Clube dos Canalhas. Eu gostei.
É um livro bacana, apesar de ter achado um pouquinho clichê. Sabe quando o mocinho que tá caído ali na menina, que ele fica... Meu Deus, o jeito que ela põe a luva é tão lindo e sexy. Olha o jeito que ela pega no pão. Tudo bem, você é bonita, você é legal, agora pegando pão, né? Meio estranho, né? Esse livro vai contar a história de um marquês que ele perdeu tudo, as terras, o dinheiro num jogo de pôquer, e agora ele quer vingança. Então ele quer retomar essas terras dele de qualquer forma. Então se passaram 10 anos ali, e pra ele conseguir essas terras de volta, ele precisa o quê? Vamos ver se você adivinha. Se casar com a mocinha, isso. Ele precisa fazer isso porque agora as terras estão em posse do dote do casamento dessa mulher. É mulher porque ela já tem 29 anos, ela é uma solteirona. Aí quando o Marquês descobre isso, ele fala, preciso casar com ela de todo jeito. E aí ele sequestra ela. E ele meio que faz um acordo com ela e tudo mais. Então, como vocês sabem, nesses romances lindos de época, eles se casam, mas aí o amor começa a florescer. E depois a vingança talvez possa se transformar em amor. Eu tô pensando ainda se eu vou ler os outros livros da série do Clube dos Canalhas, mas foi satisfatório. A minha nota pro livro foi 3,5. E o nono livro que eu li foi Cinder, da Marissa Mayer. Essa foi a minha melhor leitura do mês. Esse livro é maravilhoso. Eu vou logo começando dizendo que eu dei 5 estrelas. Eu favoritei esse livro sim, porque ele é um reconto da Cinderela, só que de um jeito muito maluco, porque imagina um mundo futurístico onde aconteceu até a 4ª Guerra Mundial e eles vivem ali em torno de androides e de ciborgues. Então sim, a mocinha aqui que é a Cinder, ela é ciborgue. Ainda tem mais uma coisa, gente. A Lua, agora, ela é habitável. Sim, seres lunares moram lá e eles querem tomar nossa terra aqui, eles querem vir de qualquer forma. E esses seres, eles não são seres normais. Eles podem hipnotizar a gente, eles podem fazer com que nós vejamos eles de uma forma bonita, que não é, ou seja, eles causam alucinações ali na gente. E se passa nesse mundo, então tem ali umas características da Cinderela que eu achei muito fofo. E eu preciso dizer que a Cinder, gente, essa protagonista, ela é maravilhosa, cara. Que ciborgue linda, eu quero ela aqui em casa. Ela é muito corajosa e tudo que ela quer fazer, sabe, ela faz na raça ali. Ela não tem vergonha do que ela é, da perna dela, do braço dela, que é ciborgue. Ela é 36% não humana, né? Algo aconteceu ali na vida dela que fizeram essa cirurgia nela e transformaram ela desse jeito. E tem um príncipe, é claro que tem um príncipe, né, gente? E a Cinder, ela fica um pouco assim com o príncipe fica um pouco assim com ela. Leiam esse livro, narrativa incrível. Por favor, leiam. E o 10º livro do mês foi Scarlet, que é o 2º volume lá da série Cinder, que não é Cinder, não é Crônicas Lunares, aquele é o 1º volume e esse aqui é o 2º. Imagina que o livro Cinder acaba de uma forma assim que você precisa da continuação. Meu Deus, preciso saber o que vai acontecer. Aí eu pego esse aqui e começo e quando eu vejo... Scarlet. 3 capítulos são narrados pela Scarlet. Primeiro que eu não pesquisei nada sobre a série, né? Então eu não sabia que o 2º volume tinha uma nova protagonista. Aí eu fiquei meio abalada, né? Cadê a Cinder? Cadê a Cinder? Onde você está, Cinder? E a Cinder só foi aparecer depois, né? Então isso ficou um pouco... Não gostei muito disso, tá, gente? Eu achei que ela podia ter colocado a parte da Cinder logo no início e depois apresentado a Scarlet. Se aquele lá era um conto da Cinderela, esse aqui é um conto do Chapeuzinho Vermelho. Tem toda aquela trama do Chapeuzinho Vermelho, a garotinha, o lobo mau e tudo mais, e tudo no mesmo universo, onde a Scarlet vai se unir com a Cinder, né? Vão acabar ali ficando juntas para o bem do mundo e da humanidade. E eu gostei muito do livro, claro, a narrativa continua excelente, eu achei até melhor, só que eu não gostei muito tanto dessa protagonista, então a nota não foi tão boa. Então eu dei nota 4 para esse livro aqui, e claro, já vou pegar o Crest, que é o 3º volume, para ler imediatamente. Então foram essas leituras, gente. Eu indico, menos Geografia de Nós Dois, talvez, mas eu indico todas elas e eu gostei muito. Então essas foram nossas leituras, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Conte aí se você já leu algum desses livros, o que você achou. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar nosso vídeo, mostrar pros seus amigos, enfim. Então é isso! Sigam a gente nas nossas redes sociais. Nós somos Literamigas 4 em todas as redes sociais. E tchau!